quais são aspectos comuns das interações que acabam afastando indivíduos na comunicação? Por exemplo, quando a gente pensa na comunicação, eu estou conversando aqui contigo, o que que costuma fazer com que tu te afaste de mim ou que eu me afaste de ti? Um primeiro elemento mais geral, que não é tanto da comunicação em si, é do nosso mundo interno, são os nossos botões emocionais e a Uhum, inabilidade de lidar com aquilo, porque é perfeito. uma ativação esquemática, né, pegou ali acionou um gatilho meu, pegou de cheio numa dor. Acho que isso é um elemento assim, é o chefão do Super Mario, né? Então Sim. é nível Nível hard, né? nível Aquela coisa. hard. Então, aconteceu, filtrei a experiência, entendi de uma certa forma, É, bateu nesse conhecimento interno é. meu e daí vai dessa. E segue as respostas subsequentes. Isso, então esse é um ponto assim de dificuldade maior, porque aí eu preciso saber o que que me aciona, Uhum. onde que aperta o meu calo ali, e não para eu desistir de uma conversa, mas para eu poder dar um minutinho ali, olha, acabei de me ativar aqui, Aham. me ativei, enfim, preciso me organizar. Além disso, as suposições, Uhum. eu supus que tu isso ou tu aquilo, eu supus que tu quis dizer aquilo ou aquele outro. Quase uma leitura mental, né? Que a gente chama muitas Total. vezes. Uhum. Tô aqui criando na minha cabeça o que tu vai dizer, o que tu perguntou, porque, enfim, né? Todo um mundo ali que Sim, é infinitas possibilidades de interpretação, né? é. Uhum. E um outro ponto que eu acho que seria assim que me vem à cabeça agora, assim como crucial, é que a gente não generalizando, mas assim, eu sinto que é uma dificuldade bastante grande. E pessoas mais críticas ou pessoas que têm um viés assim mais autocrítico, elas costumam conversar consigo e ter um pensamento de muita crítica e de menos compaixão consigo. Então elas externalizam o que elas precisam, elas fazem os pedidos delas de forma crítica. Uhum. Então eu já não tô pedindo mais, eu tô te criticando. Eu já tô dizendo, olha, tu tá chegando muito tarde em casa. Ou, enfim, o meu julgamento, olha, eu acho que a relação, o jeito que tu te relaciona com a tua amiga é errado. Ou, enfim, eu já tô colocando uma crítica ali, um Uhum. julgamento, e que daí tu já não me ouve mais. Ou tu vai me ouvir, se tu tiver já no nível também de maturidade emocional, de um distanciamento, que daí tu vai pensar, nossa, ela tá me criticando por isso. O que que te incomodou? Uhum. Deixa, mas daí a gente tá falando de um outro nível, né? De. Sim, e daí entra naquela questão de que também é uma expectativa muito grande no outro que ele vai É, conseguir fazer a reparação de um comportamento meu que talvez tenha sido inadequado. Pô, excelente se a gente tivesse pessoas que fizessem isso o tempo todo, mas sejamos francos, isso não é o comum. O comum é eu me sentir atacado, é um pouquinho human nature, assim, tipo, natureza humana, assim, me sentir total. atacado. Em geral, a gente tem três respostas, que é de lutar de volta, evitar ou congelar. Essa outra resposta mais neocortical, de que eu vou parar, vou reavaliar, vou ver o que está acontecendo, poder comunicar, ela demanda muito esforço cognitivo. E a gente tem até vários estudos de literatura que apontam para isso, né? Então eu tenho que parar, eu tenho que pensar, eu tenho que sair desse funcionamento mais límbico, ou seja, dessa ativação emocional, ir para uma ativação cortical, assim, super cognitiva e conseguir trazer isso. Pô, difícil esperar isso de Difícil. todo mundo, todo tempo, em todos os momentos. É. E vamos fazer isso numa segunda de noite, os dois cansados do trabalho, Nossa, com fome, precisando tomar um banho. e daí é a propaganda do sneakers perfeita, né? É aquela coisa, tu já tá Aham. com várias questões que estão te atrapalhando e então, né, entender que realmente esses comportamentos eles podem afastar. Mas eu achei legal que tu trouxe isso do anteriormente, né, do desculpa. E daí como é que entra esse papel da reparação nessa comunicação? O tempo todo. Hum. O tempo todo, acho que a reparação, ela vai entrar no sentido da humildade. Porque eu acho que a Uhum. assertividade, ela exige coragem e também humildade. Uhum. Eu ser passiva-agressiva e jogar pra ti aleatoriamente lá num contexto
totalmente aleatório. Ó, Léo, quem sabe um dia vê se me chama pro podcast, Uhum, num tom assim, é eu não ter coragem pra chegar pra ti daqui a pouco pedir, me chama um dia. uhum, uhum, Ou de ter humildade pra fazer isso, né? Então a reparação, ela vai exigir a humildade. E se a gente for olhar também no nosso mundo interno ali, quando eu peço desculpas, ou quando eu reparo, ou quando eu aceito as desculpas do outro, eu interrompi um problema. uhum, Agora é a hora da conexão, né? Agora é a hora da gente se olhar, agora é a hora da gente viver tudo aquilo que os esquemas não deixam a gente viver, tudo aquilo que talvez a gente não tenha vivido de forma tão potente ao longo da vida toda. Então, se tu tá me pedindo desculpas e eu te desculpei, pronto. uhum, Página virada. Só que aí o que a gente vai fazer? uhum, Quando não tem o caos pra gente estar ali envolvido. uhum, Quem somos nós num relacionamento mais pacífico? Né? Como que uhum. a gente se relaciona? E como que, sem aquele turbilhão da raiva e do caos, né? Então, abre um espaço para conexão genuína e verdadeira ali, né? Uhum. E daí a gente sai desses polos, né? Desse polo de intensidade também de um relacionamento. Porque, assim, intensidade pode ser muito legal, pode ser muito excitante, pode ser muito cativante e até apaixonante. Só que é aquela velha história, né? Quando a gente fica nessa grande intensidade, a gente vai ter essa diferença de afetos muito grande. E que, ok, tu fica talvez meio preso nisso. Mas o que também é muito difícil a gente manter uma relação nesse sentido, né? Quando a gente pensa até comportamentalmente, porque o reforço ele é muito intermitente, ou seja, tu não sabe quando vai receber afeto, tu não sabe se vai receber afeto, como que vai ser isso. Então, às vezes, até de poder fazer essa reparação para poder achatar talvez um pouquinho a intensidade e poder ter esse espaço de aprendizagem entre os dois, né? Uhum, Entre os dois, ou uhum. os três, ou qual for a conjuntura que a pessoa Sim, está envolvendo, né? Não sabemos qual é o tipo de relação. sim, é total. E pode falar, por favor, desculpa. Não, não, só complementando, né? Porque eu acho que isso faz com que a gente também se libere para ter mais compaixão, né? Eu acho que Uhum, quando eu tô pronta pra errar, não é pronta pra errar, mas se eu naturalizo que eu vou errar com o outro, eu também naturalizo que ele pode errar comigo e que é do jogo, e claro que a gente vai cuidar pra não, mas se acontecer não é o fim do mundo. uhum, E também assim, qual que é a profundidade do vínculo? Qual que é a força de um vínculo que a gente não pode se desculpar? perfeito. Que a gente não pode chegar e falar, bah, eu agi muito mal ali, eu sinto muito por isso, eu quero não fazer mais aquilo, eu preciso da tua ajuda, ou vamos lá de novo aqui, né? Eu sei que é uma dificuldade nossa, então Até acho que porque fala se a disso gente não também. pode errar numa relação, quão frágil essa relação ela realmente é. Porque se Uhum, eu sou demandado perfeição para manter uma relação, uhum, tu não tem possibilidade de resposta, né? Tu só tem um tipo de resposta, tu só tem um é, jeito de agir, que é o jeito certo. Então qualquer coisa além do certo é errado. uhum, E daí, ó, talvez alguém tá pensando, sim, se não é certo é errado. Não, mas existem várias isso, variabilidades de resposta que a gente pode ter. E às vezes o que é certo para mim é diferente para Ana, que é diferente para o João e para Maria. é, Então, isso é muito importante da gente poder pensar. E eu fico feliz que tu trouxe principalmente a questão da humildade, porque demanda também a gente entender, ter humildade, poder olhar e poder aceitar que a gente errou, porque a gente vai errar. E tá tudo uhum, bem. uhum, Até eu falo assim, como terapeutas, às vezes a gente tá por exemplo, num atendimento a gente vai errar a intervenção. uhum, E talvez alguém escutando, nossa, como é que um terapeuta erra uma intervenção? Errando, da mesma forma que o médico erra, da mesma forma que um advogado erra, ou qualquer outra profissão vai errar. E uhum, tá tudo bem, a questão é a gente poder ter a maturidade, e daí eu acho que entra, além de humildade e é, maturidade, de poder olhar, voltar, pedir essa desculpa e poder seguir a partir disso.